Olá, aqui é o Guto Azevedo, professor de matemática. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de expressões algébricas, monômios e polinômios. Nós já falamos sobre expressões algébricas no geral, estudamos os monômios e as operações envolvendo os monômios, e agora nós vamos começar a estudar os polinômios. O principal objetivo dessa aula é a gente compreender o que é um polinômio. E antes de prosseguir, eu preciso te dizer que na descrição dessa aula tem links para o meu site, onde você encontra outros vídeos, séries e cursos, minhas redes sociais e meu canal no Telegram. Você também pode procurar nessas redes pelo nome Aula do Guto, tudo junto como aparece escrito aí na tela. Muito bem, na aula anterior nós estudamos essas duas operações, potenciação em raiz quadrada de monômios. Eu recomendo que você assista essa aula e, além disso, se quiser assistir a todas as aulas do curso, clica no link que aparece na descrição, tudo bem? Vamos relembrar o que a gente viu aí em algumas aulas anteriores. O monômio é uma expressão algébrica racional inteira que possui apenas um termo. Então não aparecem variáveis, ou seja, não aparecem letras dentro de radicais, e se houver frações, não haverá letras nos denominadores dessas frações. Então todos esses termos aí que você vê dentro dos quadros são monômios. 2x, 3a elevado a 2, menos 5mnp, menos y, b e o próprio número 5. Aí olha só, nós também vimos em algumas aulas anteriores aí que se adicionarmos dois ou mais monômios semelhantes, nós teremos como resultado um novo monômio. Olha essa operação aí para exemplificar. 3a ao quadrado menos 7a ao quadrado mais 9a ao quadrado menos a ao quadrado. Também dá para escrever essa operação assim. 3a ao quadrado menos 7a ao quadrado mais 9a ao quadrado menos 1a ao quadrado. Assim, todos os coeficientes numéricos ficam destacados, né? Você lembra como que a gente faz essa operação? Primeiro veja aí que todos os monômios são semelhantes porque eles têm parte literal igual a a elevado a 2. Então o que a gente faz? A gente mantém essa parte literal, a elevado a 2, e aí a gente opera com os coeficientes numéricos. Então fica 3 menos 7 mais 9 menos 1 vezes a elevado a 2. E 3 menos 7 mais 9 menos 1 é igual a 4, portanto, 4a elevado a 2 é o resultado dessa operação. Beleza, só que até agora eu só estou chovendo no molhado, né? Cadê o tal do polinômio? Veja agora. Se nós adicionarmos monômios não semelhantes, aí nós teremos uma soma algébrica de monômios. Veja só esse caso. a elevado a 2 menos a mais 8 mais 7a elevado a 2 menos 3a menos 5a elevado a 2. Veja que nós temos três termos semelhantes que possuem parte literal igual a a elevado a 2. Vamos agrupar esses termos, aí vai ficar a elevado a 2 mais 7a menos 5a elevado a 2. Nós também temos outros dois termos semelhantes com parte literal igual a. Agrupando esses outros termos, aí vai ficar menos a menos 3a. E por fim, tem um número sozinho ali, o 8. Aí a gente adiciona o 8 ali também. Vamos então somar os três primeiros termos, porque são semelhantes. a elevado a 2 mais 7a elevado a 2 menos 5a elevado a 2 é igual a 3a elevado a 2. Agora vamos somar os outros dois termos. Menos a menos 3a é igual a menos 4a. E o mais 8, o que a gente faz com ele? A gente simplesmente desce ali para a resposta, está tranquilo. Portanto, presta atenção. 3a elevado a 2 menos 4a mais 8 é o resultado, é essa soma algébrica de monômios. Veja que o resultado não é um monômio, e sim três termos que não são semelhantes. Então, o que a gente pode dizer sobre essa soma algébrica aí de três monômios que não são semelhantes? É tranquilo. Se nós não temos apenas um termo e sim três termos, e eles não são semelhantes, esses termos vão formar um polinômio. Ou seja, a soma algébrica de dois ou mais monômios que não são semelhantes é o que a gente chama então de polinômio. Só que aí tem alguns casos particulares. Dois termos formam um binômio, três termos formam um trinômio.
Agora, quando são mais de 3 termos, a gente chama simplesmente de polinômio, não existem nomes específicos. Tem mais uma coisa, alguns polinômios têm apenas um tipo de letra, mesmo que essas letras apareçam com expoentes diferentes. Veja aí esse caso, 7a mais 9a elevado a 3 menos 5. É um polinômio e a única variável que aparece é a letra a. Agora veja esse outro polinômio, esse tem 4 termos. 3 menos 10x elevado a 2 mais 5x elevado a 5 menos x elevado a 3. Veja esse outro polinômio, esse agora tem 5 termos. 6t elevado a 4 menos 8t elevado a 3 mais 2t menos 1 mais 7t elevado a 8. Esse é um polinômio e que a única variável que aparece aí é a letra t. No polinômio anterior, a única variável, você deve ter notado, é a letra x. Ah, e tem uma coisa, é comum a gente escrever os polinômios de uma variável a partir da letra que tem o maior expoente. Então a gente coloca numa ordem decrescente. Então o primeiro ali vai ficar 9a elevado a 3 mais 7a menos 5. O segundo fica 5x elevado a 5 menos x elevado a 3 menos 10x elevado a 2 mais 3. E o terceiro polinômio, ordenando, fica 7t elevado a 8 mais 6t elevado a 4 menos 8t elevado a 3 mais 2t menos 1. Vamos falar um pouquinho mais sobre os polinômios que têm apenas uma letra, apenas uma variável. Eles podem ser completos, como esse polinômio que você vê, 8x elevado a 5 menos 3x elevado a 4 mais 12x elevado a 3 menos x elevado a 2 mais 5x mais 3. Veja que ele começa ali no x elevado a 5, né? O primeiro termo é x elevado a 5, depois a gente tem um termo em x elevado a 4, x elevado a 3, x elevado a 2, x, e por fim a gente tem um número ali que aparece sozinho, como se eu tivesse aqui um x elevado a 0, já que x elevado a 0 é igual a 1. Falando nisso, eu posso então reescrever esse polinômio, e agora você vê que os expoentes da variável eles aparecem todos aí, só que numa ordem decrescente, né? 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Agora eu quero te mostrar polinômios a uma variável, só que polinômios incompletos. Veja aí esse exemplo. 9a elevado a 3 mais 7a menos 5. Agora veja que eu completei esse polinômio, coloquei ali um 0a elevado a 2. E aí fica claro para você que esse polinômio ele é incompleto porque ele não tem naturalmente um termo de segundo grau. Eu coloquei um aí, só que ele é igual a 0, né? Agora veja esse outro exemplo, 7t elevado a 8 mais 6t elevado a 4 menos 8t elevado a 3 mais 2t menos 1. Veja aí, eu inseri agora alguns termos. Eu coloquei, por exemplo, o 0t elevado a 7, 0t elevado a 6, 0t elevado a 5 e também o 0t elevado a 2. Então fica claro também para você que esse aí é mais um exemplo de um polinômio incompleto. Outra coisa que eu preciso te mostrar agora. Veja aí o título. Polinômio identicamente nulo. É um polinômio em que todos os coeficientes são iguais a 0. Veja só. 0y elevado a 3 mais 0y elevado a 2 mais 0y. Isso aí é um exemplo de um polinômio que é igual a 0, né? Porque todos os coeficientes aí são nulos. Por isso, esse polinômio é chamado de polinômio nulo ou também de polinômio identicamente nulo. E já que essa aula está cheia de informações interessantes, nós vamos compreender agora a ideia de grau de um polinômio não nulo. E a pergunta é a seguinte: como determinar o grau de um polinômio desse tipo? Como determinar o grau de um polinômio não nulo? A resposta é simples demais. Basta olhar para o termo de maior grau. Por exemplo, a elevado a 4 menos 3a elevado a 3 mais 2a menos 5. Qual é o grau desse polinômio? A resposta já está ali no termo de maior grau, ou seja, no termo que tem o maior expoente, que é a elevado a 4. Portanto, esse é um polinômio do quarto grau. A gente também pode falar que é um polinômio de grau 4. É a mesma coisa, tá bom? Veja aí esse polinômio. 9c elevado a 2d elevado a 3 menos 5cd elevado a 2 mais c elevado a 3d menos cd. Qual é o grau desse polinômio?
A resposta está ali no primeiro termo, que é igual a 9c elevado a 2d elevado a 3. Esse é um polinômio, então, de quinto grau ou de grau 5, porque, somando os expoentes das letras c e d, 2 mais 3, a gente encontra o resultado 5. Só que a gente pode olhar para esse mesmo polinômio aí de um outro jeito. A gente pode calcular o grau desse polinômio de uma outra forma, eu vou te mostrar. Veja só, a letra c ela aparece com o expoente 3 ali no terceiro termo. E você pode observar que 3 é o maior expoente da letra c, observando todos os termos desse polinômio. Então a gente pode dizer que, em relação à variável c, esse polinômio é do terceiro grau. Agora veja que a letra d aparece com o expoente 3 ali no primeiro termo, sendo que 3 é o maior expoente da letra d, em todos os termos desse polinômio, né? Por isso, em relação então à variável d, esse polinômio é do terceiro grau. Vamos aplicar esse mesmo raciocínio aí a esse polinômio. X elevado a 3, y elevado a 2, z elevado a 5, mais 2x elevado a 6, yz elevado a 3, menos 9x elevado a 2, y elevado a 3, z, menos x elevado a 2, y elevado a 2, z elevado a 2. Qual então é o grau desse polinômio, considerando cada uma das variáveis? Começando ali pela variável x. Você vê que o maior expoente é 6, a gente tem um x elevado a 6 aí, então, em relação à variável x, esse é um polinômio do sexto grau. Já o maior expoente da variável y é 3, então a gente pode dizer que esse polinômio é do terceiro grau em relação a y. E o maior expoente da variável z é 5, então a gente pode dizer que esse polinômio é do quinto grau em relação a z. É informação que não acaba mais, né? Então faz o seguinte, se você precisar, para anotar direitinho e pegar muito bem todas as partes, você pode voltar esse vídeo e assistir quantas vezes for necessário até que você compreenda tudo. Na próxima aula nós vamos estudar a adição e a subtração de polinômios. A gente também pode chamar isso de adição ou de soma algébrica de polinômios. Eu te vejo lá. Muito obrigado se você acompanhou essa aula até aqui. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.